Bom dia, mais uma semana com vocês, falando sobre finanças. O assunto que eu separei para essa semana foi: a taxa Selic subiu, e agora? Eu quero dizer para você que a taxa Selic ela é definida através do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Toda quarta-feira eles se reúnem para ver se a taxa básica de juros vai permanecer a mesma, se ela vai diminuir ou se ela vai aumentar. Então, este é o primeiro aumento desde 2015. A taxa de juros estava lá em cima, uns 14%, e ela veio caindo, chegou a 2%. Só que esta semana que passou, o comitê, nas suas pesquisas, resolveu subir a taxa de juros por conta que a inflação está subindo. Então, para tentar controlar isso, o comitê subiu a taxa de juros da Selic para 2,75. De 2 passou para 2,75. A Selic ela é uma taxa de referência para várias outras taxas, né? Inclusive a inflação. A inflação ela é medida por vários fatores e ela é conhecida como taxa de IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo, né? Esse índice ele serve para averiguar a inflação, que é o poder de compra de toda a população. Então, quanto mais alta a inflação, menos eu consigo comprar. E qual é o impacto que a Selic tem sobre as nossas vidas? A variação da Selic ela é determinante para outras taxas, como eu falei, ela é determinante para a taxa de empréstimo e de financiamento. Então, se aumenta a taxa Selic, aumenta os seus investimentos, a rentabilidade deles. E se aumenta a Selic, também aumenta a taxa de empréstimos e financiamentos. E acabam se tornando juros muito mais caros e altos para se pagar. Então, quem estava pensando em comprar um imóvel, comprar um carro financiado ou fazer um empréstimo por algum outro motivo, vai ter que analisar e verificar quais são os juros embutidos nessas parcelas, porque provavelmente a partir de quarta-feira passada isso se tornou bem mais alto. Então, como a nossa economia brasileira, muitos dos nossos produtos são importados e tem como base o dólar, então, aumentando a taxa Selic, o governo tenta controlar a inflação e a desvalorização da nossa moeda. Outro fator que faz aumentar a nossa inflação é ter uma demanda de consumo de produtos. Por exemplo, tem produtos, tem um público muito grande atrás de um determinado produto e esse produto está faltando no mercado. Isso faz com que aumente a inflação porque o custo desse produto vai ser muito alto. Então, isso faz aumentar os preços das coisas. O aumento da Selic também faz diminuir o consumo, porque emprestar dinheiro se torna muito mais caro. Então, é fácil deduzir que a alta dos preços que nós vemos no supermercado, por exemplo, não está associada a essa inflação de demanda, que tem várias pessoas querendo consumir um produto e esse produto está em falta no mercado. Não é isso, né? A nossa alta da inflação ela vem por conta da crise que estamos enfrentando, do coronavírus, onde o desemprego está em alta e muitas famílias reduziram seu poder de compra. A alta também da taxa básica de juros, o valor dessa taxa Selic, ela tem um impacto em todo o conjunto da nossa economia e inclusive nas contas do governo. Se os juros forem muito altos, eles encarecem o crédito, dificultam o consumo e tornam os investimentos produtivos, a indústria, a construção civil, a não querer investir mais, a não gerar empregos. Por quê? Porque isso não é atrativo, São menos atrativos do que colocar o dinheiro que eu tenho no investimento financeiro. Eu vou lá, coloco o meu dinheiro numa renda fixa, coloco o meu dinheiro numa renda variável, coloco o meu dinheiro em outros investimentos que vão me dar uma rentabilidade do que eu arriscar a contratar pessoas, a produzir, se eu não sei como que o país vai ficar. Então, a taxa de juros alta, ele cria esse impacto. Não é interessante para o nosso país. Os juros altos, eles também atrapalham o desenvolvimento do mercado de ações do nosso país. O que isso significa? Que se eu compro ações de uma determinada empresa, é como se eu fizesse a compra de uma parte dessa empresa, uma pequena parte dessa empresa. E essa empresa vai pegar esse valor, vai investir, vai produzir mais e vai gerar mais. Então, a taxa
taxa de juros alta, ela prejudica esse mercado financeiro, assim, da Bolsa de Valores. Os juros altos também, ele tem um impacto nas contas do governo. O governo, ele emite títulos de dívida pública, que é os títulos do Tesouro Nacional. Quando eu compro um título do Tesouro Nacional, o que eu estou fazendo? Estou emprestando dinheiro para o meu país, né? E ele pega esse dinheiro para transformar em recursos para a população. Então, como que funciona? Se eu estou emprestando dinheiro para ele, o dinheiro que eu tenho, ele vai me pagar juros sobre isso. E se a taxa de juros estiver alta, ele vai ter que me pagar muito mais. E isso é um prejuízo, porque daí ele vai ficar com pouco dinheiro disponível para realizar os seus gastos. Agora, para quem costuma investir na poupança, a poupança ela paga 70% da taxa Selic. Então, hoje a Selic é 2,75%. Quem tem dinheiro na poupança vai receber 1,93% ao ano de rendimento. É muito pouco. Você vai estar perdendo o seu dinheiro para a inflação, que a inflação está acima da Selic. A Selic serve para tentar amenizar, né, a taxa da inflação, a inflação no nosso país. Esse aumento foi por conta disso, mas se eu e você deixarmos o nosso dinheiro na poupança, ele vai estar perdendo muito. Então, significa o quê? Que se eu tenho 100 reais hoje, se há 2 semanas atrás eu peguei os meus 100 reais e fui no mercado e comprei determinadas coisas, se essa semana eu for no supermercado com 100 reais, eu não vou conseguir trazer as mesmas coisas que eu trouxe há 2 semanas atrás. Porque o meu dinheiro desvalorizou, a moeda que está na minha mão, ela desvalorizou. Por isso que eu oriento, não deixe o seu dinheiro parado na conta corrente, não deixe o seu dinheiro na poupança sem render. Existem títulos do Tesouro Nacional que pagam a inflação e mais uma porcentagem, tipo título do Tesouro Direto IPCA+. O que significa? Significa que ele vai te pagar a inflação do período mais uma determinada rentabilidade, sei lá, 3,34. O título do Tesouro IPCA 2026, eu anotei aqui, ele está pagando isso, ele vai te pagar a inflação e mais 3,34% ao ano. Então, o seu dinheiro não vai estar perdendo para a inflação. Quando você for resgatar, você vai receber toda a inflação e uma porcentagem a mais. E você pode ter uma liquidação de um dia. Então, se eu precisar do dinheiro, tenho como sacar? Tem. Mesma coisa Tesouro Selic. Tesouro Selic 2,75, paga acima da poupança. Vale a pena? Vale. O resgate é em um dia? É em um dia. Então, a liquidez, quando a gente fala em liquidez, seria o resgate, né? A poupança você pode tirar no mesmo dia, só que ela rende na data do aniversário. O Tesouro Selic, ele rende diariamente. Então, se você deixar o seu dinheiro para fazer uma reserva de segurança no Tesouro Selic, ele vai render diariamente e você pode sacar a qualquer momento, de um dia para o outro. Então, se eu vou precisar do dinheiro, de um dia eu peço resgate, no dia seguinte eu posso ter esse dinheiro nas minhas mãos. Se você tem esse perfil conservador, então vale a pena você escolher aí um CDB que pague 100% do CDI ou acima de 100% do CDI, ou então os tesouros direto, para que o seu dinheiro venha render diariamente. Essa é um assunto que está bombando agora nesta semana, que é o aumento da taxa Selic. Eu e você, como cristãos, a gente precisa ter discernimento e entendimento das coisas. A gente não pode viver de qualquer maneira sem conhecer o que está acontecendo ao nosso redor. É interessante esse aumento para controlar a inflação, só que esse aumento também pode prejudicar o nosso país, porque uma taxa de juros alta leva com que as pessoas não venham a produzir. Então fique ligado nas informações que você está tendo aqui no canal, e se você tem gostado dessas informações, deixe o seu like. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Eu desejo para você uma boa semana, que Deus te faça prosperar e que você seja sábio nas suas escolhas.